Olá, vamos iniciar hoje a discussão do capítulo 5 do livro de Emily Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Dada a extensão do texto, vamos fazer a nossa gravação, como sempre, com bastante calma, dividindo-a em partes, portanto, em uns 2 ou 3 vídeos. Este capítulo 5, ele tem por título geral Regras relativas à explicação dos fatos sociais. Lembremos que, para Durkheim, os fatos sociais são aqueles que se expressam através da consciência coletiva. Portanto, são as instituições. E lembremos também que a consciência coletiva ela expressa aquele amálgama das consciências individuais. Ela é produzida a partir das consciências individuais, mas é muito mais do que a expressão de cada consciência individual isolada. É uma síntese das consciências individuais. É isto que dá às instituições a sua força social, portanto, a sua força moral. Durkheim, neste texto, está procurando, como sempre, estabelecer qual é o terreno que cabe à sociologia frente às outras áreas de conhecimento. Mas ele também está preocupado em retirar o conhecimento do plano do senso comum. Ou seja, se fosse fácil fazer ciência, não haveria a necessidade de uma investigação rigorosa para se entender o que é a sociedade. Esta discussão abre a reflexão de Durkheim neste capítulo 5º. Dirá ele, a maior parte dos sociólogos acredita ter explicado os fenômenos, portanto, as manifestações sociais, uma vez que mostrou para que elas, as manifestações sociais, servem e que papel desempenham. Como se tais fenômenos só existissem em função desse papel e não tivessem outra causa determinante além do sentimento, que são chamados a prestar. Julga-se tê-los tornado inteligíveis quando se estabeleceu a realidade destes serviços e se mostrou a que necessidade social eles satisfazem. Portanto, Durkheim está apontando como que este caminho é equivocado. E para mostrar um exemplo deste caminho equivocado, ele retorna aqui a Auguste Comte. Dirá ele, Comte reduziu toda a força progressiva da espécie humana à tendência fundamental que impele diretamente o homem a melhorar sempre e sob todos os aspectos sua condição. Mas ele não estava sozinho nesta empreitada. Podemos localizar também, observa Durkheim, Spencer. Para Spencer, a finalidade da compreensão é o estabelecimento da maior felicidade. Dirá ele, para Spencer explica a formação da sociedade pelas vantagens que resultam da cooperação. A instituição do governo, para ele, é explicada pela utilidade que há em regularizar a cooperação militar. As transformações pelas quais passou a família, para ele, decorrem da necessidade de conciliar cada vez mais perfeitamente os interesses dos pais, dos filhos e da sociedade. Ou seja, buscam estabelecer automaticamente qual é a finalidade de uma determinada manifestação social coletiva, de um determinado fenômeno coletivo. No entanto, Durkheim observa que este método, este caminho pelo qual se procura compreender o que é a vida social e os fenômenos que nela
se produzem, é um caminho equivocado, uma vez que este método, observa ele, confunde duas coisas muito diferentes. Dirá Durkheim, mostrar em que um fato é útil, ou seja, mostrar em que uma instituição é útil, não é explicar como este fato surgiu, ou seja, não é explicar como esta instituição surgiu, muito menos explicar o que ela é ou o que este fato é. Os usos a que serve supõem as propriedades específicas que o caracterizam, ou seja, se eles podem ser utilizados para cumprir determinadas finalidades, é porque eles possuem propriedades específicas que permitem a eles atender aquelas determinadas finalidades. No entanto, não é esta finalidade que criou o fato. Daí Durkheim observar, os usos a que serve supõem as propriedades específicas que o caracterizam, mas não o criam. Estas propriedades específicas não criam necessariamente a sua utilidade. A necessidade que temos das coisas não pode fazer que elas sejam deste ou daquele jeito. É a causa de um outro gênero, portanto, à causa de um outro gênero que elas devem sua existência. O sentimento que temos da utilidade que estes fatos apresentam pode muito bem nos incitar a pôr em ação essas causas e a obter os efeitos que elas implicam, mas não pode suscitar nada do nada estes efeitos. Os fatos sociais, prosseguirá Durkheim, por sua extrema imaterialidade no sentido de que uma instituição não é palpável. Você não pega a instituição igreja na mão, você não pega a instituição judiciário na mão e assim por diante. Você não pega a instituição escola na mão. São manifestações coletivas que vão ter força moral. Os fatos sociais, por causa de sua extrema imaterialidade, neles se veem apenas combinações puramente mentais. Durkheim está dizendo, ora, estas instituições, elas não surgiram por vontades individuais, e muito menos surgiram do nada. Numa bela manhã, alguém teve a ideia e, portanto, estava criado aquele fato social. E também não é possível considerar esses fatos sociais olhando apenas para a utilidade que eles podem ter. Observará Durkheim, mas cada fato tem uma natureza que lhe é própria. Ter desejo ou vontade deles não poderia ser suficiente para conferir-lhes existência. Ou seja, não brota do desejo individual, nem do desejo arbitrário, o nascimento de um determinado fato social. Mas este fato social, ele nasce do intercâmbio das consciências e das necessidades reais que vão se colocando para os homens de uma determinada época. Estes fatos podem assumir uma independência em relação a estes homens e vão ser transmitidos para gerações posteriores, mantendo a sua independência. Pensemos, por exemplo, hoje ninguém questiona, ou quase ninguém questiona, porque existem os 10 mandamentos. À época, era possível visualizar em que contexto os 10 mandamentos foram estabelecidos, mas hoje eles circulam na sociedade como se tivessem vida própria, uma vez que muitos destes mandamentos exprimem vontades coletivas. Não matarás, não roubarás, por exemplo. É preciso também que naturezas capazes de produzir essa natureza especial sejam dadas, ou seja, os fatos sociais não nascem do nada. Não basta que todos compreendam as vantagens destes fatos sociais. É preciso fazer agir diretamente as causas que são as únicas capazes de engendrá-los. Portanto, é necessário compreender também a gênese desses fatos sociais. Não se pode ficar limitado ao fato
ou a dimensão de que eles são úteis ou não, desejáveis ou não. É necessário também compreender que, se as instituições existem, elas existem com alguma finalidade, que é aquela de manter a coesão social, manter a harmonia social, portanto, eliminar o máximo possível a dimensão do conflito no interior da vida social. Para Durkheim, um fato pode existir sem servir a nada, seja porque jamais esteve ajustado a algum fim vital, seja porque, após ter sido útil, perdeu toda utilidade e continuou a existir pela simples força do hábito. Pensemos, por exemplo, em muitas tradições folclóricas, tipo Folia de Reis, Bumba Meu Boi e várias outras manifestações populares, que em determinado momento cumpriram um papel específico para atender às necessidades da consciência coletiva daquelas individualidades vivendo naquele tempo histórico. No entanto, hoje subsistem como festas importantes, como manifestações culturais, mas não cumprem nenhuma finalidade direta no sentido de garantir a coesão social ou a harmonia social, em termos durkheimianos, no interior da sociedade moderna. Há casos em que uma prática ou uma instituição social mudam de funções sem, por isso, mudar a natureza, ou seja, as instituições também se transformam, mas continuam nessa transformação, cumprindo as mesmas finalidades. Cita, por exemplo, os dogmas religiosos. Os dogmas religiosos do cristianismo continuam os mesmos há séculos, mas o papel que desempenham em nossas sociedades modernas não é mais o mesmo que na Idade Média. Para Durkheim, o órgão é independente da função, ou seja, a instituição ela tem uma certa independência em relação às finalidades que ela vai cumprir. O órgão é independente da função. Pode servir a fins diferentes, embora permaneça o mesmo. As causas que o fazem existir são independentes dos fins aos quais ele serve. Observemos, por exemplo, como que, pegar o caso religioso ainda, como a Bíblia, ela é um texto que tem os seus fundamentos. No entanto, ela pode ser utilizada em vários sentidos. Ou peguemos, por exemplo, até mesmo o Alcorão, que, para os muçulmanos, o Alcorão é um livro de paz. Isto não impede que aquele texto seja utilizado no interior da vida social com outras finalidades, como a de produzir, por exemplo, homens-bomba. O que Durkheim está colocando é que não existem relações automáticas e que é necessário também considerar o tempo histórico. É importante observar que Durkheim não elimina a história da sua análise. As instituições possuem uma gênese histórica, mas não é nesta perspectiva de ficar buscando a todo momento a gênese que ele está construindo o seu raciocínio ou que ele centra o seu raciocínio. Ele está muito mais preocupado em compreender como é que, através destas manifestações coletivas, é possível impedir que a sociedade recaia num estado anômico, num estado de desintegração, e que, escapando a esta situação, ela possa construir caminhos de harmonia, de solidariedade social, que elimine o máximo possível, no interior das estruturas sociais, o conflito. Prossegue Durkheim. Não queremos dizer que as tendências, as necessidades, os desejos dos homens, jamais intervenham de maneira ativa na evolução social. Longe de nós isso. Durkheim observa que os progressos da divisão do trabalho social são necessários, ou foram necessários, para que o homem pudesse se manter nas condições novas de existência, nas quais se viu colocado à medida em que a história avançava. Mas a divisão do trabalho social não poderia, por si só, explicar a especialização. Ela nada pode ser as condições de que depende esse fenômeno não estiverem já realizadas.
isto é, se as diferenças individuais não tiverem aumentado suficientemente em consequência da determinação progressiva da consciência comum e das influências hereditárias. Inclusive, continua ele, foi preciso que a divisão do trabalho já tivesse começado a existir para que sua utilidade fosse percebida e sua necessidade se fizesse sentir. E somente o desenvolvimento das divergências individuais, ao implicar uma maior diversidade de gostos e de aptidões, produziu este primeiro resultado. Não foi por si mesmo e sem causa que o instinto de conservação veio fecundar este primeiro germe de especialização. Portanto, aqui Durkheim, ele apresenta a sua leitura também da divisão social do trabalho, da divisão do trabalho social. É importante observar como ele inverte aqui uma lógica ou a análise, tal como ela vai se dar numa concepção materialista da história ou no pensamento do Marx. Para Durkheim, é a divisão do trabalho que é o ponto de partida. Portanto, não é o reino da necessidade que cria a divisão do trabalho, e sim a divisão do trabalho que cria a percepção da necessidade. Aqui são duas leituras totalmente distintas, a proposta por Durkheim e aqui é apresentada por Marx nos seus estudos. Durkheim observa que, na medida em que a sociedade se desenvolve, ela vai complexificando o terreno das instituições que estão ao seu serviço ou ao seu dispor. Prossegue ele observando o seguinte, ainda no que concerne a divisão do trabalho social. Se ele se orientou e nos orientou nesse novo caminho, foi, em primeiro lugar, porque o caminho que ele seguia e nos fazia seguir anteriormente se viu como que barrado, pois a intensidade maior da luta, devido à maior condensação das sociedades, tornou cada vez mais difícil a sobrevivência dos indivíduos que continuavam a se dedicar a tarefas gerais. Esse instinto virou, principalmente, nossa atividade, de uma divisão do trabalho, porque era também o sentido de menor resistência. As outras soluções possíveis eram a imigração, o suicídio, o crime. Para Durkheim, quando se procura explicar um fenômeno social, é preciso pesquisar separadamente a causa eficiente que o produz e a função que ele cumpre. Servimos-nos, diz ele, da palavra função, de preferência às palavras fim ou objetivo. Daí também que as análises colocam Durkheim como sendo um funcionalista. Ele está procurando compreender a função das instituições no interior da divisão do trabalho social. É preciso determinar se há correspondência entre o fato considerado e as necessidades gerais do organismo social, e em que consiste esta correspondência, sem se preocupar em saber se ela foi intencional ou não. Lembremos que uma das bases para a construção do pensamento durkheimiano é as ciências duras, as ciências da natureza. Em razão disto, Durkheim vai observar se há um todo orgânico na natureza, há um todo orgânico também na vida social. A vida social tem que ser compreendida como um grande organismo, cujas partes constitutivas são as instituições. E as instituições são a expressão da consciência coletiva. Quanto mais orgânicas forem as ligações entre as várias instituições que cumprem funções específicas no interior da vida social, mais a sociedade ganhará condições de ter na sua estrutura a harmonia social e, portanto, escapar aos conflitos. Para Durkheim, é necessário mostrar como os fenômenos que formam sua substância concorrem entre si, de maneira a colocar a sociedade em harmonia consigo mesma e com o exterior.
Para explicar um fato de ordem vital, não basta explicar a causa da qual ele depende. É preciso também, ao menos na maior parte dos casos, encontrar a parte que lhe cabe no estabelecimento desta harmonia social, ou seja, encontrar a sua função, como é que ele desempenha um papel necessário no interior da organização social. Com estes elementos, Durkheim encerra o item 1 deste capítulo 5 das regras do método sociológico. Capítulo este que tem por título geral regras relativas à explicação dos fatos sociais. Em momento posterior, discutiremos também com calma os outros itens, construindo assim progressivamente a leitura deste capítulo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar cada vez mais melhorando o nosso trabalho e tentando contribuir com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores que, por vezes, podem encontrar dificuldade na leitura destes textos que, efetivamente, não são fáceis de serem compreendidos. Até uma próxima.